foi o rei mais sábio e mais rico de toda a história de Israel, conhecido por sua sabedoria incomparável, sua construção monumental e suas realizações impressionantes. Hoje vamos mergulhar na vida de Salomão, o filho de Davi e Betseba, e entender como ele se tornou uma figura-chave na história bíblica e mundial. Antes disso, já peço que deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Contexto e o nascimento de Salomão. Salomão nasceu em um período turbulento. Ele era o segundo filho de Davi e Betseba, já que o primeiro havia morrido. Temos como referência o livro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Seu nascimento foi cercado por grandes desafios, já que a sua mãe foi a esposa que Davi teve após o grande pecado com ela, o que trouxe muitas consequências para a sua família. Temos como referência o livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, que diz assim: E consolou Davi a sua mulher Betseba, e entrou a ela, e teve um filho, a quem chamou de Salomão. Em segundo lugar, temos a ascensão ao trono. Após a morte de Davi, Salomão ascendeu ao trono de Israel, mas não sem desafios. Seu irmão Adonias, que se considerava o legítimo herdeiro, tentou tomar o trono à força, mas foi derrotado com a intervenção de sua mãe Betseba e do profeta Natan, em 1 de Reis, capítulo 1, versículo 11 ao 31. Salomão foi ungido rei por Davi antes de morrer, o que consolidou o seu reinado. Temos como referências bíblicas o livro de 1 de Reis, capítulo 1, versículo 39, que nos diz assim: E Zadok, o sacerdote, tomou o vidro do azeite da tenda e ungiu Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. Pedido de sabedoria. A história mais conhecida de Salomão é quando ele pediu sabedoria a Deus. Durante uma noite em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu o que desejasse. E Salomão, ao invés de pedir riquezas ou poder, Salomão pediu sabedoria para governar o povo escolhido de Deus com justiça. Temos como referência o livro de 1 de Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 14. Isso agradou a Deus, que além de lhe conceder sabedoria apenas, deu-lhe também riquezas e honra. Temos como referências bíblicas o livro de 1 de Reis, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Dá, pois, o teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Esse pedido foi o ponto de partida para as grandes realizações de Salomão. Sua sabedoria se tornou lendária em Israel e além atraindo governantes de outras nações para ouvir seus ensinamentos. Julgamento das duas mulheres e a sabedoria de Salomão. Uma das histórias mais impressionantes que destaca a sabedoria de Salomão é o julgamento das mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. De acordo com o livro de 1 de Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, Salomão pediu que o bebê fosse cortado ao meio, revelando a verdadeira mãe ao ver sua reação desesperada em proteger a criança, sendo que a mãe aceitou perder a criança ao invés de ser cortada ao meio. Este julgamento se espalhou e a sabedoria de Salomão se tornou uma referência ao nível mundial em sua época. Temos como referência o livro de 1 de Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, a famosa história do julgamento do bebê. A construção do templo de Salomão. Além da sua sabedoria, Salomão é lembrado por ter construído o templo de Jerusalém, um dos maiores feitos de sua vida e um símbolo de presença de Deus entre o povo de Israel. Salomão iniciou a construção do templo no 4º ano do seu reinado, seguindo as instruções de seu pai Davi, de acordo com o livro de 1 de Crônicas, capítulo 22, versículo 7 ao 10. O templo foi uma obra monumental. Sua construção levou 7 anos, de acordo com o livro de 1 de Reis, capítulo 6, versículo 38. Caso você queira um vídeo falando de quais eram as dimensões do templo, deixe aí nos comentários a sua sugestão. Temos como referência o livro de 1 de Reis, capítulo 6, versículo 2, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento e 20 de largura e 30 de altura. Em 1 de Reis também, capítulo 8, versículo 10 ao 11, diz assim: A presença de Deus encheu o templo quando a arca de aliança foi colocada lá. Riquezas e prosperidade do reino.
Durante o reinado de Salomão, Israel alcançou seu auge de prosperidade, riquezas. Salomão recebeu tributos de várias nações e sua corte era famosa por sua opulência. Ela fez alianças políticas estratégicas com o seu casamento com a filha do faraó do Egito, o que também resultou em mais paz e prosperidade para Israel. De acordo com o livro de 1 de Reis, capítulo 10 ao 11, mas também o que levou à sua destruição. A sabedoria de Salomão em Provérbios e Eclesiastes. Salomão também deixou um legado literário duradouro. O Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, ou em algumas versões, Cântico dos Cânticos, são atribuídos a ele. Esses livros refletem a profundidade da sua sabedoria e a sua busca por significado na vida. Em Provérbios, ele compartilha conselhos práticos sobre sabedoria, enquanto em Eclesiastes ele medita sobre o propósito de vida e a vaidade das conquistas humanas. Temos como referência o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 17, que é a introdução deste livro. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, ele disse: vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Queda de Salomão e divórcio do reino. Apesar de toda a sua sabedoria, Salomão cometeu um erro fatal. Seus casamentos com mulheres estrangeiras e a influência dessas mulheres sobre ele o levaram a adorar deuses pagãos, o que provocou a ira de Deus, de acordo com o livro de 1 de Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 13. Como resultado, Deus dividiu o reino após a sua morte, entregando parte do reino de Israel ao seu servo Jeroboão. A grande nação que Salomão construiu se fragmentou. Temos como referência o livro de 1 de Reis, capítulo 11, versículo 6, que nos diz assim: porque, sucedendo que, sendo velho, suas mulheres lhe inclinaram o coração a outros deuses, e seu coração não foi perfeito com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O legado de Salomão. Apesar dos erros no fim da sua vida, o legado de Salomão permanece. Ele construiu um império próspero e trouxe grande sabedoria para o povo e deixou um impacto duradouro por meio de suas obras literárias. Ele também preparou o caminho para o futuro Messias, com o templo como um símbolo da presença de Deus. A história de Salomão nos ensina sobre a importância da sabedoria, mas também sobre os perigos do orgulho e da desobediência. Sua vida é um exemplo de como as grandes conquistas podem ser ofuscadas por falhas pessoais. Mesmo assim, ela permanece como figura central na história de Israel na Bíblia. Obrigado por assistir. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder mais vídeos do canal. Comente aí a sua opinião sobre este vídeo. Tem vídeos aqui no card caso você queira assistir, e entre no nosso grupo do Telegram, baixe livros lá totalmente gratuito. Shalom e até o próximo vídeo.